outra coisa. E ele diz: a mão do Senhor veio sobre mim e o Senhor me levou em espírito. Que expressão maravilhosa! Ele está dizendo: eu não fui porque eu quis, eu não fui levado pela emoção, eu não fui guiado pela emoção da minha alma, eu não fui levado porque eu quis, porque eu desejei, porque eu queria estar ali, não, mas eu fui levado pelo Espírito, ou o Senhor me levou em espírito. Essa expressão me faz entender que, na verdade, o verdadeiro profeta de Deus, ele não vai dominado pela emoção do seu espírito, nem pelo seu querer, nem pelo seu propósito, mas ele é guiado pelo Senhor e não pela carne, porque a Bíblia nos diz que se andarmos na carne, nós morreremos, porque a inclinação da carne é morte, e aquele que anda na carne, em verdade, não pode agradar ao Senhor. Mas em contrapartida, a Bíblia diz que se andarmos em espírito viveremos, porque quem anda segundo o espírito, este agrada a Deus, porque a inclinação da carne é vida. Aí a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Ou seja, quem verdadeiramente é filho de Deus não é guiado pela carne, não é dominado pela carne, não vive na carne, não anda segundo os critérios da carne, nem segundo os propósitos da carne, mas quem é guiado pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, diz em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, e aí o Senhor Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Então nós temos que observar quem é que está nos guiando, quem é que está nos conduzindo, quem é que está nos levando, porque existe três tipos de espírito. Existe o espírito do homem, que está no homem, e a Bíblia diz que o espírito do profeta, ele é dominado pelo próprio profeta. Aí há alguns ensinadores equivocados e heréticos que chegam a dizer que o espírito está sujeito ao profeta, e fica dizendo que é o Espírito de Deus. Não, senhoras e senhores, é o espírito do profeta, ou seja, o meu espírito, o espírito de Cleito, está sujeito ao profeta Cleito, porque o Espírito de Deus, ele jamais estará sujeito ao homem, mesmo porque ele é Deus, ele é Senhor absoluto e está acima de todas as coisas, e ele não deve satisfação a ninguém. Aliás, você precisa entender que o Espírito de Deus é o próprio Deus, e Deus, ele é Senhor absoluto. É só você lembrar o que disse João, capítulo de número 5, versículo de número 7, quando ele diz: porque são três que testificam no céu, o Pai, a palavra que é o Senhor Jesus e o Espírito. Esses três são um, ou seja, Deus é um Deus trino, mas é um Deus uno. Eles são três em pessoas, porém um em essência. Então o Espírito de Deus é o próprio Deus, e ele jamais será dominado pelo homem. Então existe o espírito do homem, mas existe também o espírito do erro, o espírito da mentira, o espírito que leva o homem a viver de forma enganosa e viver de forma errônea. É só você lembrar o que diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo de número 3, quando diz assim que não devemos crer em todo espírito. Por quê? Porque o espírito do anticristo já está aqui na terra. Por isso devemos provar os espíritos. E nós sabemos muito bem que quando Satanás caiu dos céus, ele trouxe com ele uma terça parte dos anjos. E esses anjos são os espíritos que estão dominando este mundo. São chamados de demônios. Em alguns lugares são chamados de entidades. Em
outros lugares são chamados de guias. Enfim, é um capeta só que está dominando a vida dos seres humanos, que não dão lugar ao Espírito de Deus. Mas existe também, senhoras e senhores, o glorioso, o maravilhoso, aleluia, o bondoso e bendito Espírito Santo de Deus, o qual a Bíblia diz que o mundo não conhece nem pode receber, o chamado Espírito da verdade, o qual o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, do juízo e também da justiça. E é esse Espírito glorioso e maravilhoso que desceu no dia de Pentecostes sobre a igreja, enchendo a todos quanto lá estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aleluia, porque, queridos, o Espírito de Deus, ele veio para ficar com a igreja, guiar a igreja, proteger a igreja, conduzir a igreja, orientar a igreja, preparar a igreja para poder entregar a igreja do Senhor como a noiva ataviada para o seu noivo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Então é esse Espírito que deve guiar os nossos passos, a nossa mente, a nossa vida, e nos conduzir pelo glorioso caminho que é dentro do propósito do Senhor. Por isso Ezequiel disse: e o Senhor me levou em espírito. Ei, profeta, ei, profetiza, você que me ouve na sua casa, onde quer que você esteja, a pergunta é: quem é que está te guiando? Quem é que está te conduzindo? Você está sendo levado por quem? Porque Ezequiel foi levado em espírito pelo Senhor, e nós precisamos também ser levados em espírito pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor não nos leva para qualquer lugar, mas ele nos leva para o lugar que vem a servir para a glorificação do teu nome. Eu lembro que Elias um dia ele disse assim, olha, que depois que ele profetizou que não haveria chuva, não haveria orvalho segundo a sua palavra, o Senhor disse para ele: vai-te daqui, vira-te, vai para o oriente e chega lá, esconde-te no ribeiro de Querite, que está próximo ao Jordão. Aí diz a Bíblia: e ele foi segundo a palavra do Senhor. Aleluia! Ele não foi porque ele queria, não, gente. Ele foi segundo a palavra, em obediência à palavra. E é assim que nós, na qualidade de cristãos, precisamos viver, segundo a palavra de Deus. E eu fui levado pelo Senhor em espírito, disse o profeta Ezequiel. Aí ele diz assim: me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, ou seja, eu não fui colocado em qualquer lugar, não. Eu estava ali justamente